Yes, very good. Pessoal, boa noite a todos e todas. Inicio, né? Cumprimentando todos, eu estou começando a gravação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês, né, por estarem comigo. Tem um número bem, né, considerável de pessoas. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, estarem me honrando, e eu vou honrar vocês também, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Na verdade, queridos, esse é um projeto que eu estou desenvolvendo ele já tem um tempo, né? E sempre era no Instagram, fazendo os videozinhos, paro aqui, paro ali. Eu fazia umas aulas com alguns alunos, enfim, tinha umas questões que eu precisava de lidar e que eu não estava conseguindo, e que, né, graças a Deus, eu venho me destravando e me preparando para esse novo desafio, que é o desafio de sair das quatro paredes da sala de aula, mas e desbravar, né? E de dar aulas para, não para um, para dois, para três, mas para 100, para 200 e para tantos que vão aparecer ao longo do tempo. Tenho certeza disso. E eu quero dizer que é uma honra poder contar com vocês, né? A maioria aí são meus alunos ou foram meus alunos. Eu sei que vai aparecer depois alguns que talvez não me conheçam, e isso é muito legal, essa sensação de estar falando ali com pessoas, né, que você não conhece ainda, mas que está te conhecendo, é uma coisa muito doida, gente. Sendo bem sincero, é uma coisa muito... A emoção é muito, muito, muito gostosa. E a ideia, gente, desse projeto, né, eu quero, em Deus, conseguir, até o dia do vestibular, fazer essas aulas que são, né, com temas importantes para te auxiliar. Eu amo o que eu faço, primeiramente, preciso te dizer isso. Eu amo o que eu faço, eu amo ensinar química, eu acho que vocês que estão comigo em sala sabem disso, e eu quero aprender. E esse tempo, né, de preparação, de aprendizado, né, em questões de gravação, em preparação de material, em muitas coisas, eu vou fazer junto com vocês. Então, na verdade, todos nós estamos aprendendo aqui, e eu gostaria muito, né, que vocês depois me deem feedback sobre essas aulas, né, no grupo, no particular, enfim. Mandem lá para mim, se vocês gostaram, o que vocês acham que pode mudar. Temas que vocês tenham dificuldades, que vocês queiram que eu trabalhe, pode colocar lá para mim, porque aquele grupo, eu espero que vocês não saiam dele, né? E convide seus amigos, comente com seus amigos, falando, cara, a aula do N ontem foi massa, cara, você está perdendo, velho, você tem que participar. E eu peço a ajuda de vocês, queridos. É um trabalho gratuito, mas não diminui nada a qualidade que ele vai ser, com muito amor, sabe que eu estou fazendo tudo, com muita dedicação, e o que eu te peço é que você me ajude na divulgação desse trabalho. Então, depois, em um momento eu vou pedir, vou pôr aqui né, uma hora aí, pôr um dos slides, você possa tirar uma fotinha, compartilhar no seu Instagram, pedir para os seus amigos seguirem, porque eu tenho certeza, gente, que daqui uns dias, igual eu comentei hoje com alguns alunos, daqui uns dias eu vou ter que pagar uma licença para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, e esse é meu objetivo, entende? É sair da sala de aula e desbravar, dar aula para mais gente, ajudar mais gente, né? Enfim, e trazer o meu trabalho, porque eu tenho certeza que a dedicação que eu tenho feito vai ajudar muitos, né? Então, vamos que vamos. Nós vamos falar hoje sobre aminas e amidas. Eu estava mencionando para os meninos antes aqui da gravação, só para que todos saibam por que escolher o tema amina e amidas. São duas funções orgânicas da classe das funções nitrogenadas. Isso é porque são funções que apresentam aí o átomo de nitrogênio, né? E é interessante, queridos, que você precisa ter, primeiro, uma noção de reconhecimento, né? De compreender e de reconhecer os dois grupos funcionais, amina e amida. Eu digo que cerca de uns 80% do que é cobrado envolve o reconhecimento de função. E dessas questões, eles vão sempre tentar fazer o aluno se confundir, amina e amida. E eu te falo, nossa preparação vai estar muito focada na UFO. A UFO tem essa mania, ela gosta de ficar tentando fazer o aluno confundir
amino e amido o tempo todo. Você vai ver nos exercícios daqui a pouco. Agora, olha só. Um outro motivo, né, de iniciar isso foi porque nós temos aqui nas aminas e nas amidas um ponto importante, né, de substância, um grupo de substâncias que são importantes, e eu queria citar algumas que estão envolvidas no que a gente chama de a química do amor. Né? Eu, há um tempo atrás, eu fiz uma homenagem para minha esposa, né, um aniversário de casamento, e eu fiz, né, toda uma análise da dopamina, que eu não coloquei aqui, mas algumas substâncias estão envolvidas, né, e são liberadas na circulação, e elas trazem sensação de prazer, sensação de bem-estar, né, de fidelidade, no caso da ocitocina. Enfim, são substâncias que são neurotransmissores ou que ativam alguma região em receptores do nosso organismo e que desencadeiam toda uma química que contribui para as emoções, né? Que contribui para o bem-estar e o que a gente chama de química do amor. Na verdade, a química do amor é rolar uma química. E o que eu estou fazendo aqui, gente, é isso. Acho que a gente pode, sim, começar com esse tempo. Né? É uma relação de amor. Amor pela química, amor pelos meus alunos, pelo que eu faço, e amor por vocês. E esse amor vai ser ministrado através das aulas que a gente vai fazendo. E, gente, pensa só, o dia que eu ver todos vocês, esses nominhos aí, ó, aparecendo lá na lista de aprovados, cara, eu vou ficar muito feliz. Eu comemoro muito cada vitória de vocês, né? E eu tenho certeza que vocês também vão comemorar junto comigo o sucesso que eu vou alcançar nesses projetos. Queridos, duas substâncias, né? Aliás, três substâncias aí que estão envolvidas na química do amor. Tem ainda a dopamina, eu não coloquei, tem a serotonina, né? Eu falei, para não alongar muito essa discussão, eu preferi deixar essas duas, né? Adrenalina, noradrenalina e a ocitocina. E uma forma de você identificar. No caso da adrenalina e noradrenalina, o porquê que eu escolhi essas duas? Nós temos aí duas substâncias muito semelhantes. Observe a forma estrutural delas, elas são muito semelhantes. A diferença é que em uma nós temos um grupo amino, e eu vou começar falando dele, depois a gente vai identificar qual seja. Então, ó, aqui nesse grupinho por de azul, nesse grupinho aqui, ó, nós temos um grupo amino, né? Então, e aqui nesse grupinho nós também temos um grupo amina. Agora, nós temos aí uma coisa interessante, que isso pode muito aparecer numa prova, e a UF cobra esse aspecto. Nós temos aí uma particularidade. Uma amina está no meio da cadeia, uma amina está fora da cadeia. Eu quero usar esses dois exemplos para a gente fazer uma revisão rápida de classificação de cadeias carbônicas. Olha só, queridos, a classificação de cadeias carbônicas é um assunto que é muito recorrente, principalmente no Enem. Né? Nós vamos ter aqui, ó, na adrenalina, nós temos uma cadeia que ela vai ser, vamos falando todas as classificações dela. Primeiro, ela é uma cadeia mista, porque ela apresenta uma parte aberta e uma parte fechada. Né? Então, ó, na adrenalina, ela é uma cadeia chamada de mista, porque ela apresenta uma parte aberta e uma parte fechada. Agora, olha só, ela contém um anel aromático, portanto, ela também é chamada de aromática. Aromática. Ela tem ainda grupos, né? Grupos álcoois ligados aqui e grupos fenóis ligados a ela. O nosso foco nesse momento não é o reconhecimento de funções oxigenadas, mas aqui nós temos um álcool, né? E aqui nós temos dois fenóis. Então, ó, dois fenóis. Agora, classificando essa cadeia, ela apresenta insaturações, duplas ligações entre carbonos. Por isso, ela também é classificada como sendo insaturada. Insaturada. E ela tem aqui, ó, no meio da cadeia, ela tem um átomo diferente de carbono.
isso nós chamamos de heteroátomo. E, por isso, ela é classificada também como uma cadeia heterogênea. Heterogênea. Certo? Então, heterogênea, mista, aromática e mista porque é aberta e fechada, enfim. Agora, olha só, gente, o fato de, na noradrenalina, né, ser colocado a amina na ponta da cadeia, isso já vai, ó, ela vai mudar alguma das classificações. Ela continua sendo uma cadeia que é mista, porque ela é aberta e fechada, ela é aromática por causa da presença do anel aromático aqui, ó, do anel aromático. Agora, perceba, ela é insaturada, mas ela não é heterogênea, ela é homogênea. Deixa eu aumentar a grossura desse negocinho aqui também. Deixa eu ver se isso fica melhor. Então, ela é homogênea. Ficou muito grosso. Certo? Ela é homogênea. Então, a gente classifica algumas coisas que são importantes. Classificação de cadeia, gente, é um assunto que ele é considerado fácil, mas muita gente confunde. Né? Então, você tem que pegar, fazer uma análise. Eu tenho uma listinha, eu vou disponibilizar no grupo para vocês fazerem. Depois a gente marca um dia de um plantão para vocês tirarem dúvidas dos exercícios que eu colocar lá. Pode ser? Querem? Que eu vá colocando no grupo também outros assuntos para vocês fazendo? E aí você vai dar uma estudadinha. Eu tenho também um resuminho, vou preparar um resuminho sobre isso, vou colocar lá para vocês. Agora, olha só, né? No caso da ocitocina, o que ela tem de interessante? A ocitocina, na verdade, ela é formada por um conjunto de aminoácidos. São 9 aminoácidos que formam essa molécula. E eu trouxe ela como um representante das amidas, né? Porque aqui na noradrenalina e na adrenalina, eu quis colocar exemplos de aminas para a gente fazer essa discussão de cadeia. E na ocitocina, nós temos ali a presença de grupos amidas. Gente, olha só, antes de a gente ir vendo, né, os grupos todos, mas aqui nós temos, ó, sempre que eu tiver o nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, nós temos um grupo que nós chamamos de amidas. Né? Então, é o que está sendo colocado aqui, né? E aí, lá na frente, a gente vai vendo aí melhor um pouquinho. Gente, que a garganta está ficando ruim. Olha só. Portanto, vamos vendo, então, a característica de cada um delas. E apresentando nomenclatura e outras partes que são importantes. As aminas, em aula eu gosto muito de cantar a música do Seu Jorge. Né? A música fala assim, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Né? Você tem que lembrar dessa música, gente, porque né, a amina é uma função nitrogenada e que ela é, na verdade, formada pela substituição dos hidrogênios da amônia. Isso, gente, tem uma característica físico-química que lá na frente a gente vai ter que aproveitar. Esse grupinho, né, que pode ser, então, ó, RNH2. Nós sabemos que isso é um dos únicos grupos, né? E esse grupo NH2, ele tem um nome, né? Ele vai ser chamado, em alguns casos, a gente vai precisar de chamá-lo de grupo amino. Amino. Lembrando, grupo funcional é o que designa uma função orgânica. Então, o grupo funcional amino, ele designa a função orgânica chamada de amina. Beleza? Daí, nós temos o seguinte, um tema importante, além do reconhecimento das aminas, é também a sua classificação, que a gente vai ver daqui a pouco, mas a sua nomenclatura. E, queridos, a nomenclatura tem que ser de compostos mais simples. Eu não acredito, né, pelo mais que eu vi o último exercício que a gente vai fazer, ele vai trazer lá uma nomenclatura de um aminoácido, mas isso está dentro de um contexto mais da bioquímica, não é tão focado nas aminas em si, mas dá para a gente usar para fazermos essa questão. O nome mais cobrado são de aminas mais simples, né? Aminas aí de 5, 6 carbonos, no máximo. Eu não vejo tão recorrência em aminas maiores. Mas se caso aparecer alguma maior,
elas vão ser de cadeias bem simples, só que com muitos carbonos, né? E aí eu coloquei algumas aqui, acho que eu tentei pegar simples e umas mais estranhas e que tenham um contexto, né? Para que a gente possa fazer nomes. Agora, o reconhecimento a gente vai ver, né? E pode aparecer qualquer tipo de questão. A nomenclatura das aminas, queridos, ela vai ser dada da seguinte maneira. Nós vamos colocar sempre o nome do radical mais a palavra amino. Lembrando que radical, né, é aquela ideia que você tem que mencionar que um radical que tenha um carbono, ele é chamado de metil. Né? Todo radical termina em il. 2 carbonos vai terminar em etil. 3 carbonos, propil. Eu aconselho você, enquanto você vai ouvindo essa aula, você vai falando aí junto comigo, né? Vai lá e você, tio, estuda aí junto, você memoriza. Os radicais é necessário demais que você tenha eles, porque eu estou partindo do pressuposto que um conhecimento prévio disso daqui, né? Caso você tenha alguma dúvida, você tem que pôr para depois a gente parar e falarmos um pouquinho. Agora, ó, como eu disse, né? 3 carbonos propil, 4 carbonos butil. Butil. 5 carbonos. Alpente, alpente, alpente. Pentil. Certo? Então, ó, esses 5 já vai dar para a gente trabalhar bastante. E, como eu disse, os mais recorrentes são dessa quantidade de carbonos. Agora, na hora de dar nome, então, já que essa amina ela tem apenas aqui uma cadeia orgânica, né, nós vamos ter que é o grupo etil. Né? Então, ó, o nome dela vai ser etil. E aí a palavra amina. Eu vou pôr amina de verde. Verde clarinho. Amina. Então, ó, amina. Né? Então, etilamina. Junta tudo, é o nominho dela. Agora, vamos pensando em outras simples, mas que depois a gente vai aumentando um pouco o nível de dificuldade, né, nesses nomes. Aqui, ó, um carbono. Nós vamos ter um carbono, é met. Né? Então, nós vamos ter metil. Opa! Metil, deixa eu apagar esse encrenca. Nós vamos ter, então, metil, mais a palavra amina. Gente, é muito tranquilo você pegar o nome e lembrar, identificar a função pelo nome. Porque o nome já aparece, né? O nome da substância já aparece destacado o nome da função orgânica. Então, isso ajuda. Agora, olha só. Nesse caso aqui, ele é uma amina também, né? Que a gente chama aí de amina primária, e que ele tem o anel aromático. O anel aromático ele causa uma pequena confusão na cabeça de muitos, né? Porque quando eu tenho o anel aromático ligado diretamente ao nitrogênio, nós chamamos isso de fenil. Então, ó, o nome desse radical aqui é fenil. Fenil. E ele eu aconselho você guardar, porque ele aparece, viu, gente? Fenil mais a palavra amina, nós temos, então, fenilamina, tá? Fenilamina. Existem, né, outros grupos aromáticos que aparecem essa ideia toda aí, que é o benzil, enfim. Mas, nesse momento, vamos ficar aqui com esses. Olha só, gente. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Me responde aí se está tudo certo até esse primeiro momento. Tranquilo? Sussa? Beleza. Falando aí, então vocês dormem. Não é para dormir não, pô. Ô, gente, olha só. Agora, ó, nós vamos ter aqui um caso em que eu tenho uma amina em que 2 radicais orgânicos estão ligados a ela, né? Isso nós vamos classificar como sendo uma amina secundária. Daqui a pouco eu vou retomar essa parte de classificação de novo. Então, quando eu tenho 2 grupos, eu tenho que, do mesmo jeito, colocar o nome dos radicais que estão ligados ao nitrogênio, sempre em ordem alfabética, né? Então, aqui no outro, como só tinha um, eu não especifiquei, mas aqui eu preciso destacar para você que deve ser colocado em ordem alfabética, certo? Alfabética.
Então, ó, nós vamos ter aqui, nesse caso, eu tenho um radical de 2 carbonos, que eu chamo de etil. E o outro eu chamo de fenil. Então, ó, nós sabemos, né, pela ordem alfabética, é F, N, né? E assim vai para frente. Então, primeiro eu coloco o nome do etil e depois eu coloco o nome do fenil. Então, nós vamos ter aqui, ó, o nome deles, nós vamos colocar como sendo, esqueci qual era a cor que estava lá, acho que era esse roxinho. Então, ó, etil, fenil, e aí a palavra amina. Então, ó, etilfenilamina, né? Etilfenilamina. Junto, separado com hífen, não tem problema um ou outro, tá? Os dois são aceitos. Quem é meu aluno sabe que gosta, às vezes, de pôr nos hífens para ficar bem separadinho e te auxiliar na hora disso, tá? Tá? Olha só, quando eu tenho esse grupo fenil, ele é o nome de um anel aromático, e quando o anel aromático está ligado a uma parte. Então, ó, eu tenho o anel aromático aqui, e ele está ligado ao nitrogênio. Então, esse grupo é chamado de fenil, certo? É o nome de cada um dos grupos. Existe lá o metil, o etenil. Eu aconselho você a memorizar os principais. Geralmente tem algumas tabelinhas que você tem lá acesso às principais ramificações. Eu tenho um videozinho no YouTube que explica isso. Vou compartilhar com vocês lá vou pôr o link lá no nosso grupo para vocês verem. É uma aula sobre todas as ramificações que existem, tá? Eu gravei ela tem um tempo, como eu disse, eu tinha algumas coisas que eu me impedia de compartilhar os meus vídeos. Eu vou compartilhar isso e eu acho que vai te ajudar. Tá bom? Você que perguntou sobre o caso do fenil. Nesse caso, não precisa. Nesse caso, não precisa de enumerar os carbonos, não. Tá bom? Isso mesmo. Vai ajudando aí. Se você souber, você pode ir arrumando. Por favor, Maria, se quiser pôr, pode pôr. Põe lá as tabelinhas que já ajudam. Me ajuda bem. Kennedy, por que não precisa? Justamente nesse caso, nós já temos que a nomenclatura das aminas, você vai pôr o nome dos grupos que estão ligados ao nitrogênio. Não é a mesma coisa de você colocar lá nos hidrocarbonetos, nos aldeídos, que você tem que numerar a cadeia principal e depois você vai colocando, né, os pedacinhos, os grupos ligados, indicando eles por número. Tá? Você coloca o nome de todos os grupos que estão ligados ao nitrogênio. Beleza? Olha só, gente. Um exemplo que eu coloquei de 2 grupos. Quem não sabe que eu gosto muito de colocar sempre exemplos quando temos os 2 grupos funcionais nas extremidades, ou mais de um grupo funcional em toda a estrutura. Essas duas substâncias que eu vou colocar agora, a putrescina e a cadaverina, elas vieram numa questão da UF, e aí nós vamos discuti-la. Mas, olha, o nome delas é o seguinte, o porquê, né, dessas duas? Nós temos aqui, deixa eu desconfigurar aí um pouquinho, gente. O nome dessa putrescina e a próxima, né, que a gente vai ver aqui, ó, chamada de cadaverina, são substâncias que têm cheiro horrível, cheiro de podridão. Gente, as aminas, elas têm muito essa característica. Muitas delas, elas vão trazer cheiros ruins, né? No caso, a putrescina e a cadaverina, elas são formadas quando a matéria orgânica está entrando em decomposição. Uma outra amina que tem cheiros ruins é as aminas que dão cheiro do peixe. O peixe tem muitos compostos nitrogenados, no caso, aminas,
e que geram aquele cheiro ruim que o peixe tem, certo? Agora, para a gente dar nome a isso daqui, aí nesse caso, eu preciso numerar, né? Porque eu tenho duas extremidades. Mas é o que eu sempre digo, você não é obrigado, nesses casos, a colocar os números, né, onde estão. Mas eu aconselho sempre que possível você pôr. Então, aqui você tem, ó, 1, 2, 3, né? 3 carbonos. E aí, se eu tenho 2 grupos amino, né? Então, você vai ter um grupo em cada ponta. Né? Então, nós vamos ter o nome da seguinte maneira. Ó, 1,3. Por quê? Porque eu tenho, ó, no carbono 1, eu tenho um grupo amino, no carbono 3, eu tenho outro grupo amino. E aí, ó, sempre que tivermos 2 grupos funcionais, você tem que indicar a quantidade. Né? No caso 2, você vai usar o termo di. Se fossem 3, tri, tetra e assim por diante. Nesse caso aqui, então, ó, nós vamos usar o termo di. De o quê? De amino, porque são 2 grupos aminos que estão ligados aqui. E agora sim eu vou colocar a cadeia de hidrocarbonetos, né? No caso, a cadeia hidrocarbônica, que ela vai ser, então, de 3 carbonos, é prop. Então, diaminopropano. Essa questão, gente, veio uma vez na UF falando dos nomes. Eu trouxe ela para a nossa aula porque vai que eles colocam ela agora pedindo para que você dê o nome, né? Ou faça alguma coisa sobre ela. E uma outra coisa, um composto bem parecido com esse foi cobrado numa prova do Enem um tempo, porque ele é um formador de um polímero, né? No caso, o nylon. Lá no finalzinho, eu coloquei um contexto para a gente ver essa questão. Então, sempre que tivermos aí, ó, 2 aminas, é importante, tá? Porque isso já apareceu 2 vezes nas provas do Enem e pode muito bem aparecer num contexto na prova da UF. Firmeza? Agora, a cadaverina, que é a nossa próxima, ela já vai ter um pouco mais de carbono, mas tem o mesmo aspecto, putrefação, cheiro ruim, né? O próprio nome já fala, né, gente? Cadaverina, você já lembra de algo em decomposição. Né? Então, aqui nós vamos ter, ó, posso numerar no lado que eu quiser, né? Porque não tem nenhum outro segundo critério de numeração. Então, eu posso escolher qual que eu quero começar. Acho que eu coloquei, esqueci, engoli um carbono, gente. Porque aqui, ó, no de cima tá melhor. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Na hora de montar aqui isso aqui, olha só para vocês entenderem. Eu fui montando um por um, sabe? Ctrl C, copiando e colando. Então aqui eu dei uma... Faltou aqui um pedacinho de um carbono, um CH2. Deixa eu tentar fazer assim, para ver se vai. Aí eu coloco mais um aqui no meio. Então, faltou um CH2. Ao vivo acontece essas coisas, gente, ó. Pronto. Prontinho, agora tem o 5, né? Então, o 5 que eu queria. E aí, o 5, né? Quem sabe me dizer qual que é o prefixo para 5? Põe aí no grupo, vai lá. Isso, pente. É o pente, é o pente, é o pente. Então, da mesma forma, no carbono 1, nós temos um grupo amino, no carbono 5, nós temos o grupo amino. Então, ó, 1,5 diamino, amino, pentano. Certo, gente? Então, ó, 1,5 diamino pentano. Né? Nós temos aí essa quantidade de carbonos. Olha só, dando continuidade, então, nós temos o seguinte. Aqui, ó, nós vamos ter o próximo, é o exercício que eu mencionei para vocês.
Caiu na UFO, gente. Olha só o que eles colocaram. Eu gosto de brincar que é UFO deu. Deixa eu ver lá, Madu. Acho que eu apaguei que na hora que eu fui tirar, eu tirei o hidrogênio do lado. Certinho. Thank you. Olha só, gente. UFO deu, né? Essa questãozinha de 2005. Olha que questãozinha mais legal, gente. Uma questão de nível fácil, tá? E aí isso vai servir para a gente iniciar aí uma questão da classificação das aminas. Muitas aminas têm como característica um odor desagradável. A putrescina e a cadaverina são exemplos de aminas que exalam odor de carne e apodrecimento. Dos compostos nitrogenados a seguir, assinale a alternativa que apresenta uma amina terciária. Ei, o que é uma amina terciária? Bora ver o que é isso? Daqui a pouco a gente volta na questão. Olha só, gente. Quando nós vamos olhar para a classificação das aminas, nós temos o seguinte. Toda vez que uma amina ela tiver, né, um hidrogênio substituído por um radical orgânico, ou seja, em miúdos, um nitrogênio ligado a um carbono, né, a um lado de uma cadeia carbônica, nós vamos dizer que ela é primária. Né? A metilamina é um caso disso, né, porque você tem apenas um carbono. Todos os primeiros que nós vimos lá em cima, eles têm esse mesmo segmento. Né? Agora, olha só, quando nós temos aqui ó, uma amina, né? E aí eu vou até apagar esse nome para a gente pôr ele juntinho. Vira aí. Mas, ó, quando eu tenho uma amina, e aí nós temos dois radicais orgânicos ligados a ele, e olha aqui, esses dois são iguais, gente. Né? Só para a gente ver a regra de nomenclatura, eu tenho que pôr o nome dos radicais. Então, já que eles são iguais, nós vamos chamar isso daqui de né? Porque são dois, metil amina. Acho que eu troquei a cor, né? Mas tá tudo certo. Amina que era o verde. Dimetilamina, né? Porque são dois radicais metis ligados ao nitrogênio. Então, ó, isso é uma amina chamada de secundária. Agora, olha só. Quando nós temos três carbonos ligados diretamente ao nitrogênio, nós vamos chamar ela, então, de uma amina que é terciária. E aí, nesse caso, o nome seria ó, trimetilamina, porque são três grupos metil ligados no nitrogênio, certo? Então, ó, a amina primária é quando nós temos o nitrogênio ligado a um carbono. A amina secundária, a 2 carbonos. Terciária, a 3 carbonos. Vamos voltar lá na questão para a gente ver como é que acontece? Olha só, na representação, nós vamos ter o seguinte. Aqui, ó, é a metanamina. Isso aqui, esse exercício é bem antigo, gente. Isso aqui seguia a nomenclatura que antes era assim. Na verdade, essa nomenclatura ainda aparece um pouquinho, né? Você colocar o radical, o intermediário e depois a palavra amina. Porém, com a nova nomenclatura que veio, eles aconselham a gente colocar o nome dos radicais, né? No caso, metil, etil, propil, e a palavra amina. Então, se caso vocês encontrarem alguns exercícios que envolvam assim, tá tudo certo. Tá? Metanamina. Mas não é a mais atual. Agora, olha só, gente. Aqui ó, o nitrogênio está ligado a um carbono. Então, aqui nós temos uma amina primária. Eu vou pôr P, de primária. Aqui, ó, nós temos esse grupinho que está aqui, ó, né, nós não reconhecemos ali ainda, mas isso não é uma amina. Isso, na verdade, é uma amida. Já olho lá quem está falando comigo. Isso é uma amida. E, gente, isso aqui é um pega. Por quê? Ó, se você olha o nitrogênio, ele está ligado a um grupo, a outro grupo, a outro grupo. Porém, esse grupo aqui não é um carbono, né? A gente chama de carbono sp3,
Isso aqui é uma amida, né? Então, eu não posso confundir. É o que eu te disse, gente. A UFO vai sempre fazer você, tentar fazer você se enganar de aminas com amidas, certo? Sim. Volto sim. Tá bom? Só um minutinho, eu volto para você. Agora, olha só. Você viu que eu estou fazendo na ordem, né, gente? Pulando, porque aqui ó, nós temos uma amina também primária, né? Então, nós temos duas primárias, uma amida para tentar te confundir, e na letra A, olha só, o nitrogênio está ligado a um grupo, a dois grupos, a três grupos. Ou seja, aqui nós temos um grupo chamado, então, de amina terciária, né? Chamada aí de N-metilpirrolidina. Esses são nomes usuais, a gente não precisa dar nome para cadeias complexas como essas, tá bom? Vou voltar lá para você. Alguma dúvida no exercício? Então, ó, ele pedia, né, uma cadeia terciária. Terciária está aqui. Resposta, letra A de amor. Muitos caem nessas pegadinhas. Muitos caem nessas pegadinhas em trocar amina com amida. Mas vocês não vão cair nisso mais, tá? Não vão. Então, ó, classificação para quem quer tirar em print. A primária. Quando puder mudar, me fala, por favor. Pode sim, pode sim. A mina tem N. E a mina está sozinha. A mina está sozinha. Tá? A ideia é, a amida também tem N. Só que você tem que lembrar que a amida é um nitrogênio ligado à carbonila, né? Que no caso a gente chama isso de carboxiamida. Então, tome cuidado com isso, tá? Porque a nitrogênio, a amida também tem. Só depende do grupo que está ligado lá. Eu gosto muito de ensinar para os meninos que a amida tem D de dupla. Porque toda vez que você vê o nitrogênio ligado a um carbono de D com dupla, né, você vai ter e vai se lembrar sempre disso. Ô, gente, as aminas elas têm umas propriedades e que, vez ou outra, isso pode ser cobrado. E aí eu falo mais a respeito do Enem, né? Na UFO também, mas talvez mais focado para a questão do Enem. Primeiro, as aminas, as propriedades gerais, gente, são aí, a gente tem que ver que tem uns pontos bem ali ó, que estão limitando. Né? As aminas podem formar ligação de hidrogênio. Pelo fato de termos, né, amina ó, primária e secundária, elas vão ter o nitrogênio ligado a 1, a 2, né? E aqui é um grupo R. Então, ó, R, N, 1 e R2. Então, ó, primária, né, e secundária, nós temos hidrogênios aqui. Por isso, então, eles podem formar ligação de hidrogênio uma com a outra. E o que acontece quando nós temos ligação de hidrogênio uma com a outra? Nós temos intensidade nas interações. Gente, se fosse pedido para compararmos aminas que tenham a mesma quantidade de carbono, e aí uma amina primária, uma secundária, né? No caso, a secundária, ela vai ter um ponto de ebulição um pouquinho menor do que a primária. Porque aqui ó, nós temos duas ligações de hidrogênio. Temos dois hidrogênios aparecendo, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Não é um assunto tão cobrado, mas quando ele aparece, ele é um assunto considerado difícil. Tá bom? E quando eu comparo, né, um maior do que o outro, mas de um modo geral, as aminas elas têm baixos pontos de fusão. Isso para principalmente aminas que são pequenas. Lembra? É o cheiro de coisas. Então, se nós temos substâncias que apresentam um cheiro, é porque essas substâncias geralmente são voláteis. E se elas são voláteis, elas têm baixos pontos de fusão e de ebulição. Beleza? O cheiro do peixe, cheiro de urina, cheiro de cadáver, de putrefação de coisas, né? Todas são aminas que são de cadeias menores e por isso são, geralmente elas são gasosas, tá? E algumas líquidas que são voláteis. Mas é um modo geral. Agora, olha só, quando nós temos aí, ó, 5 carbonos, elas são solúveis em água.
quando elas passam de 5 carbonos, nós vamos ter uma dificuldade de solubilização, porque nós vamos ter um maior caráter apolar predominando, né? Então, se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui na frente eu tenho um grupo amino. Galera, tem como, né? Olha o tamanho da cadeia. Por mais que essa região da ponta interaja bem com a água, mas o resto tudo não vai interagir. Então, lembre-se, em qualquer função orgânica, quanto maior for a cadeia hidrocarbônica, menor vai ser a solubilidade dela em água. Agora, um ponto importante que a UFO cobra direto é esse segundo ponto, gente. Que esse aqui você vai pôr um coração para ele assim, ó. Coraçãozinho de amor. As aminas são bases orgânicas. Ou elas têm um caráter básico, adstringente, certo? Alcalino. Isso é importante. Agora, isso é a partir da teoria de Lewis. Tem uma das aulas eu quero trazer nas nossas discussões aí para frente as 3 teorias ácido-base, tá? Porque eu preciso de um tempo para a gente organizar toda a parte e falarmos. Não dá para a gente pensar. Mas só para relembrar, a teoria de ácido-base de Lewis é aquela seguinte: o porquê do caráter básico das aminas? Porque o nitrogênio, ele tem sempre, ó, ele vai formar aqui com hidrogênio ou com outros grupos, mas ele vai ter sempre um par de elétron livre. E esse par de elétron livre, ele vai ser doado para o hidrogênio, no caso que vem de um ácido. Né? Todo ácido, ele é representado a partir dessa presença de H+. Né? Então, se a base é doadora de par de elétron, nós chamamos isso, né? Desculpa, se o composto é doador de par de elétron, nós chamamos isso de uma base. E um outro motivo é porque uma amina pode também reagir com água, causando a hidrólise da água, né? Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu pôr aqui um em branco, só para eu te mostrar como ficaria, né, um caso de uma amina simples. Inserir, página inicial, cadê o novo slide? Aqui embaixo. Olha só para você ter uma ideia. Se a gente tivesse assim, ó, vamos pegar lá uma metilamina, né, CH3NH2, mais água, ela formaria algo assim, ó, CH3N. Então, ó, o H da água, né, sai na forma de H+, e aí nós formaríamos aqui, ó, o NH3 mais OH. Então, ó, a presença desse OH, nós vamos ter aqui uma base. Isso é o que caracteriza como sendo uma base. E, gente, lembra, guarda isso. Dificilmente eles vão te pedir para você colocar a reação. Na verdade, sim, né? Se aparecer um contexto desse, seria uma questão difícil, né? Mas, a primeiro momento é que você precisa entender que as aminas são bases. Tem caráter básico, adstringente e coisa e tal. Beleza? Olha só, antes da gente fazer, né, as amidas, tem um dos exercícios que ele cobra muito. Não, eu vou falar das amidas que ela é mais rápido, porque o exercício ele tem 2 pontos que fica brincando, amina e amida. Amina e amida, certo? Vamos falar um pouquinho sobre ela e depois a gente vem e já faz só os exercícios mais para o final. Queridos, olha só, quando nós olhamos então para a função amina, lembre, é o nitrogênio sozinho. Né? Eu brinco, eu falo assim, a amina está sozinha. A amina está sozinha, o nitrogênio está sozinho. Agora, no caso das amidas, nós vamos ter a presença de quem? Da carbonila. E aí, né, eu gosto muito de falar para a galera que amida tem D. D de quê? D de dupla. Então, o nitrogênio está ligado diretamente ao carbono que forma dupla com o oxigênio, né? Que é a carbonila. O nome desse grupo, gente, ele não é tão pedido, tá? Mas ele é chamado de carboxiamida, certo? Carboxiamida.
né? Não é tão cobrado, mas vai uma hora esse aparelho perdido por aí, vocês vão falar assim, não aprendi com mim. Beleza? Agora, olha só, gente, o reconhecimento de função. O que você tem que fazer? Pôr o seu quadrinho no seu quarto. Todas as funções orgânicas têm que estar coladas lá. Aproveita, né? Vou mandar o quadrinho, se alguém tiver aí, os meus alunos do Resul, eu mandei para o grupo deles, quem quiser compartilhar lá para mim, eu agradeço, lá no nosso grupo, né? Senão depois eu coloco para vocês um que eu montei com todas as funções. Os meus queridos do Batista, se tiver alguém aí, eu não compartilhei com vocês ainda, foi porque nós não fechamos as funções, tá? Na hora que fechar, eu compartilho. E outra, eu preciso também de alguém que compartilhe para mim depois no grupo de vocês. Vocês não têm grupo com a gente? Né? Mas depois eu compartilho com vocês também, pode ficar tranquilo. Queridos, olha só, as amidas, né, nós vamos ter, então, ó, a nomenclatura das amidas é um pouquinho diferente das aminas. Nós vamos ter, nessa parte verde, né, é para quando nós temos mais de um grupo ligado ao nitrogênio. Na prática, depois eu vou mostrando para vocês. Mas sempre, ó, nós vamos ter o seguinte, quando temos os grupos, nós vamos colocar um N, né, e o nome de um radical. Lá na frente eu tenho um exemplo, eu coloco ele para vocês. Agora, ó, tomem cuidado. Aqui nas amidas, nós vamos pegar o prefixo. O prefixo é met, et, prop, but, pent, tá? Não é metil, etil, propil, tá bom? E aí eu tenho que levar em consideração também a presença de insaturações, colocando an, em, in, e depois no final a palavra amida. Então, ó, não é uma nomenclatura difícil, mas ela traz em si suas características. Eu fiz questão de pôr aqui, né, igual no primeiro exemplo, nós vamos ter, ó, 2 carbonos, et, né? An, porque só tem ligação simples entre carbono. Cuidado, tem uma dupla aqui, mas essa dupla não é entre carbono, ela é entre carbono e oxigênio. Essa dúvida sempre aparece em aula. E depois a palavrinha amida, né? Então fica bem tranquilo. Agora, vamos aumentar um cadinho, né, essa dificuldade aí. Gente, no caso da nomenclatura das amidas, não é tão recorrente, tá? Não é tão recorrente, mas aplicando o que nós estamos vendo, você vai fazer qualquer um outro. Eu pus uma que tenha uma ramificação, para a gente lembrar que, no caso de compostos que são ramificados, eu tenho que seguir toda aquela regrinha de nomenclatura, que é, primeiro, identificar a cadeia. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. São 4 carbonos. Agora, olha só, ela é não substituída. Por que eu chamo isso de não substituída? Porque nós temos aqui, ó, no nitrogênio, somente um dos hidrogênios lá, né, que foi substituído para o grupo carbonilo. Eu ainda tenho, ó, os 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio, tá? Nas que são substituídas, nós vamos ter esses hidrogênios substituídos por grupos, né, por radicais orgânicos. Agora, olha só, aqui nós temos, então, 4 carbonos, mas eu tenho aqui no carbono 3 um radical metil. Então, ó, na hora de dar nome, eu tenho que ir lá e lembrar dele, né? Eu vou pôr 3-metil. Por que o 3, Enim? Porque aqui, ó, no carbono 3, eu tenho radical metil. E 3-metil, o nome da cadeia é 4 carbonos. Quem pode me dizer aí quanto que é 4 carbonos? Esqueci. 4 carbono é? Vamos lá, põe aí para mim, gente. But, isso mesmo. But, né? 4-metil, but. Só tem ligação simples, an. Só tem ligação simples, an. Não mudou a cor, olha. E a amida, né? Vou pôr então a amida de amarelo. Só tem, aqui nós vamos ter então a palavrinha amida. Então, ó, 3-metil, butanamida. Beleza? E aí nós fechamos então essa parte aqui desse carinha. Agora, olha só, se eu tenho uma amida, e que tenha lá uma dupla, que eu carreguei, né, gente? A gente fez um exemplo maior, né? Aquele doidão mesmo da parada.
Mas o mais interessante é aqui, ó. Nós vamos olhar a presença desse grupinho aqui, beleza? Eu preciso lá indicá-lo, né? Eu preciso indicá-lo na hora de colocar o nome, tá bom? Então, ó, aqui nós vamos pôr o seguinte, nós temos esse nitrogênio, desculpa, esse grupo metil, ele não está ligado na cadeia principal, ele está ligado direto no nitrogênio. E toda vez que um grupo estiver ligado ao nitrogênio, nós precisamos colocar nele a letra N, que foi o que eu coloquei lá no começo. Então, para eu dizer que esse grupo metil está ligado ao carbono, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, N-metil. Certo? N-metil. E aí depois eu vou então colocar o nome da cadeia, que é a cadeia principal. Ela tem, ó, 1, 2, 3 e 4. Do mesmo jeitinho da outra lá. Só que agora vai ser but, né? But. E aí, olha só, apareceu uma outra encrenca. No carbono 3, nós temos uma dupla entre carbonos. Então, eu tenho que indicar essa dupla. 3 em... E no final, nós vamos colocar a palavrinha amina. Desculpa, amida. Então, amida. Tinha posto lá de verde, vou voltar aqui para cá de novo. Então, amida. Certinho? Amida. Agora, olha só. Quando nós temos uma que é dissubstituída, o que vai ser isso? Todos os nitrogênios foram substituídos por grupos, né, por radicais orgânicos. Então, nós temos aqui todas elas, e aí nós vamos precisar da ordem alfabética. Primeiro vem, né, a letra aqui, ó, um grupo que tem 2 carbonos, chamado de etil. Um grupo que tem um carbono, chamado de metil. Então, ó, na hora de pôr, eu tenho que significar. Esse grupo etil está ligado no nitrogênio. Então, ó, N-etil, N-metil, e aí depois o nome da cadeia principal que vai ter né, contando, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 e 4, but, você viu que foi o mesmo, né, gente? Só que ó, no carbono 3 tem um metil. Então, ó, cuidado! Esse metil aqui é ligado ao nitrogênio. Agora, esse metil aqui, ó, 3-metil, ele está ligado à cadeia principal de butano, né? Butano. Butanamida, né? Vou apagar aqui por esse aqui, amida. Butan, amida. Olha só, gente, a nomenclatura das amidas são mais chatas, mas igual eu disse, elas não são tão recorrentes, elas não caem. Pode sim, Eduardo. Pode tirar sim. Mandou reservado. Manda aí que a gente já vai respondendo. Fica imaginando que não pode perguntar e depois eu esquecer. Dá? Se você puder pôr aí pro chat, pode pôr, que aí assim que eu terminar aqui, eu já te respondo. Pode pôr. Olha só, gente, quando nós temos, então, né, as amidas, as propriedades delas são bem diferentes, que é a seguinte, as amidas, né, elas são também apolares, né, são polares. Por quê? Tem um grupo nitrogênio. Então, isso traz uma polaridade. Agora, quando nós falamos, né, de tamanho da cadeia, aquele princípio ele é válido, né? Nós vamos ter o seguinte, quanto maior a cadeia hidrocarbônica, menor vai ser esse caráter. Você não pode esquecer disso. Se eu tiver lá uma cadeia assim, ó, imagina que cada um desses que seja um carbono. Desculpa, mas é só para você entender. Aqui eu vou ter um grupo amida. Então, ó, ela é polar? Sim.
Aqui tem uma região de polaridade, ó. Essa região aqui, ela é polar, certo? Essa região é polar. Mas olha o tamanho dessa encrenca polar. Então, o comportamento dela, o caráter dela é apolar. Firmeza? Então, tomem cuidado sempre com essa análise. Quando a gente vai trabalhar a propriedade, a gente trabalha muito de forma generalizada. E eu costumo dizer sempre que em compostos orgânicos, você analisa cada caso. Você não pode, em hipótese alguma, decorar propriedades. Você tem que entender e aí ir analisando cada caso. Tá certo? Olha só, tem uma pergunta aqui muito legal, gente. Meio no particular, mas eu vou compartilhar com todos. Desculpa aí a minha exceção aqui, porque estava incomodando. Como as aminas são básicas, e um aluno me perguntou se tem como formar um sal a partir de um ácido inorgânico. Tem sim, tá? Dá para se formar um sal. A gente chama isso de sais quaternários. E até, eu até ia colocar esse contexto aqui, mas eu falei, está ficando muito grande. Os sais quaternários, teve um deles que foi muito usado agora no tratamento do Covid. Depois eu vou pesquisar qual é o nome dele, para a gente pensar. Mas não por não ser um assunto tão comentado, acho que talvez a probabilidade de vir é pequena, mas existe sim, tá? Que é um sal metilamônico, né? Trimetilamônico, se eu não me engano. Né? E então, cloreto de trimetilamônico é o nome do sal. Eu vou achar direitinho o nome específico dele, e eu faço depois uma postagem para vocês, falando desse contexto. Mas é possível sim, tá? Queridos, olha só, a diferença entre as duas funções, então, eu preciso que você identifique bem que seja a ideia. A amina, nitrogênio está sozinho. A amina está sozinha. Tadinha da amina, né? Já a amida, você vai lembrar de D de dupla. A amida tem D de dupla. Agora, eu peguei alguns contextos, gente, que são importantes para a gente pensar, dentro, por exemplo, da bioquímica, né? Dentro da bioquímica, você tem um contexto importantíssimo, que isso pode aparecer na prova de biologia ou na prova de química, que é a questão dos aminoácidos. Não vamos fazer um estudo aprofundado de aminoácidos, essa não é a intenção desta aula. A gente pode pensar depois, né, num outro momento, a gente abordar isso um pouco melhor. Mas o que eu quero que você entenda? Os aminoácidos, né, é um grupo importantíssimo para a vida, né, e ele é um composto que nós temos a presença da função amina, né, juntamente com o grupo de ácidos carboxílicos. Só um detalhe que é importante é que nós temos, né, 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles diferem um pelo outro somente por esse grupo R aqui, ó, né? Dependendo de um aminoácido para o outro, é esse grupo R que vai mudar. Às vezes é um grupo que ele é polar, às vezes é um grupo que é apolar, às vezes é um grupo que ele tem duas funções amino, duas funções ácido, um anel aromático, ou ele pode ter, né, independente, um monte de outras estruturas. Então, é um contexto importante. Tem uma questão da UF que eles colocaram isso. Né? Vamos ver como é que está o tempo. Se vocês me aguentarem, a gente vai até lá. Tá? E aí, se não, vocês podem falar para mim que eu paro. Queridos, aqui ó, nós temos o seguinte. Um aminoácido, né? Um exemplo de um aminoácido, só para você ver o nome, ó, como é que é colocado. Você tem aqui, ó, né? Essa presença, né, desse grupo, né, aqui no caso seria um grupo chamado de isopropil, se eu fosse dar o nome a esse grupo todo, né, ele é um dos aminoácidos, que é chamado de vanilina. Ninguém tem que saber o nome de todos os aminoácidos, gente. Ninguém, tá? Você não precisa se preocupar com isso, não. Agora, se fosse pedido para você dar o nome químico, segundo a IPAC, né, o nome de um aminoácido seria, ó, nesse caso, ácido 2, ó, por que 2? Porque eu começo a numerar a cadeia na extremidade próxima do ácido carboxílico. Então, ó, aqui seria o meu carbono 1, deixa eu pôr em outra corzinha, porque isso aqui está muito vazio. Ó, aqui seria o meu carbono 1, aqui seria o meu carbono 2, o 3, o 4. Então, ó, aqui você vai ver, ó,
2-amino, porque no carbono 2 tem um grupo amino ligado a ele. 3-metil, no carbono 3 tem um metil ligado a ele. E pelo fato da cadeia carbônica ter 4 carbonos, butanóico, né? Por ser um ácido carboxílico. Então, ó, apresenta aqui a terminação de ácido carboxílico e aqui apresenta a presença aí de o grupo amino, certo? E a ideia é a seguinte: quando nós olhamos para o aminoácido, obrigado, gente, eu gostei do que foi dito aí. Um aminoácido, é interessante você lembrar que um aminoácido, ele é um tipo de substância que ele apresenta os dois caráteres ao mesmo tempo. Ele apresenta um caráter, um caráter básico pela presença do grupo amino e apresenta um caráter ácido pela presença do ácido carboxílico, tá? Então, ó, é importante isso. E aí, esse tipo de estrutura, só vou pôr para ficar mais bonitinho, quando ele tem uma parte aqui, ó, no grupo amino, ele é básico. Né? Então, ó, aqui a gente tem uma base. E aqui ele tem um ácido. Certo? Então, nós temos aí os dois. Né? Os dois. Deixa eu ver o que você colocou, querido. Se a gente tivesse outro radical no nitrogênio, teria como nomear? Sim, na outra ponta do nitrogênio, aí você teria que usar no grupo amino, antes dele, nós colocaríamos o nome. Por exemplo, etil, né? Etil, o nome do grupo amino e ele colocando depois. Mas eu nunca vi esse caso, não. Não sei se tem algum aminoácido que tenha desse jeito. Tá? Eu não me lembro, mas eu acredito que não tenha, viu, Matheus? Acredito que não tenha. Posso depois ver. Eu nunca vi. É o Si, né, gente? A química orgânica com o Si, ela é ótima. É porque a gente vai lá, o Si, uma coisa que muda totalmente, né? E muda tudo. Mas nesse caso eu acho que não tem, não. Aí, queridos, olha só. Quando nós temos um composto que apresenta ao mesmo tempo tanto um caráter ácido quanto um caráter básico, nós chamamos isso de um composto. Alguém sabe o nome? Acredito que sim. Sim. Atil. Acredito que sim. Seria mais ou menos assim. Ou então, N-etil. Né? Porque eu tenho que mostrar N-etil, porque o N está ligado no nitrogênio. N-etil, 2, Paraná e Paraná. Beleza? Que aí você está explicando que ele estava lá no nitrogênio. Por isso que eu mencionei, que eu não conheço, não lembro, nunca tinha visto isso. Gente, quando ele tem um ácido e uma base, é importante você lembrar que isso é uma palavra chamada de... Aliás, alguém sabe me dizer? Quando eu tenho um composto, né, ou um aspecto que tem um ácido e uma base, ele é um composto chamado de anfótero. Anfótero. Certo? Anfótero. Todo aminoácido é anfótero. Ele é básico e ele é ácido ao mesmo tempo. Ele tem os dois grupos, ácidos e bases. Agora, gente, falando de biologia, é interessante você pensar o seguinte: quando nós temos uma amina, e num contexto de aminoácidos, né, o grupo amino ele reage com o grupo ácido carboxílico de um aminoácido vizinho. Isso é importantíssimo na constituição das proteínas, que é o que nós chamamos, olha só, né, quando nós temos lá o grupo ácido carboxílico reagindo com o grupo amino, né, nós vamos ter a formação do que nós chamamos de ligação peptídica, né? E essa reação ela vai eliminar a água. E aí é interessante o seguinte: nós vamos ter a formação de uma amida. Né? Então, se nós temos uma amina reagindo com o ácido carboxílico, nós vamos ter a formação, no caso aqui vai acontecer assim, o oxigênio da hidroxila, do caso do ácido, com o hidrogênio do grupo amino, né? E aí ele vai formar, então, um grupo amida, né? Que vai ser representado assim, ó. E essa ligação entre
esse grupo carboxila com o grupo amino, né, nós chamamos de ligação peptídica. E aí, gente, é importante você pensar uma amina formando uma amida. Então, quando é formada uma proteína, no caso aí um dipeptídeo, mas isso vai se ligando várias e várias e várias vezes, nós temos a formação das proteínas, certo? Não se esqueça, esse contexto ele pode aparecer tanto na prova de biologia quanto na prova de química, tá? Que aí é a questão das ligações peptídicas, beleza? E o outro, sim, olha só, quando nós temos a formação da ligação peptídica, quando você viu lá um pouquinho da introdução de bioquímica, né, você deve ter visto aí, como eu sou professor de biologia, que a ligação peptídica é quando nós temos a união de dois aminoácidos, certo? Dois aminoácidos que se ligam entre si, e aí vários aminoácidos se ligando entre si, nós temos as proteínas, certo? Como essa reação acontece, gente? Esse é um ponto bem específico dentro das reações orgânicas, mas ela vai acontecer quando um grupo amino, né? Aqui, ó, um grupo amino de um aminoácido, ele reage com o grupo ácido carboxílico do outro aminoácido. E aí, então, essa reação vai formar, pelo fato, ó, OH mais H, isso vai formar H mais OH o quê? Água, né? O que nós chamamos aí de água. E aí, essa ligação que falta do carbono, ela vai agora se ligar aqui, ó, ao nitrogênio. E aí, então, nós vamos ter a formação dessa ligação. Ou seja, essa estrutura que foi formada aqui, ó, é uma função amida. Isso já foi questão do Enem, certo? Ele falava lá do contexto e tudo mais, e aí ele colocava, então, um aminoácido tem um grupo amino. Mas quando ele forma a proteína, qual era a função orgânica que aparece nesse novo produto? Aí era a função amida e não amina. Então, era um exercício que era simples, mas se você não lesse direito, você erraria o exercício. Olha só, a sua pergunta é interessante, Eduardo. Dentro da bioquímica tem um ponto, né, que a gente chama, é um íon, em que, não que ele mesmo se autoneutraliza por causa de um hidrogênio de um e de outro, mas os dois grupos podem sim desprotonar e protonar um ao outro. Isso é um caso muito específico, chamado de um íon chamado de zinterion. Zinterion, né? Num outro momento, você que é meu aluno, a gente vai ver, quando formos trabalhar bioquímica, eu vou colocar para você esse caso. Mas é um caso bem específico, tá? Dentro do contexto da bioquímica, né, ele é chamado de zintério. Você não sei escrever, não. Toda vez que eu vou escrever, eu escrevo na mão. Né? Ou então, quando é slide, que eu não lembro como é que escreve, é Z, W e um monte de coisa. Ele chama zintério, certo? Que ele é um aminoácido que foi neutralizado, né? Autoneutralizado. Esse termo que você usou aí é bem apropriado para esse contexto. Beleza? Mas não é algo recorrente, não. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. Aí, gente, olha só. O outro que eu coloquei em outro contexto é justamente da formação de polímeros. Olha só, gente, eu vou fazer depois, esse que eu quero só passar, porque das nossas aulas vai ser justamente essa, de formação de polímeros. Tá? O UF gosta de cobrar polímeros de vez em quando, tá sumido, né? E em uma das nossas aulas aí, eu posso colocar polímeros para a gente trabalhar ele bem. O nylon é um tipo de polímero, um tipo de plástico, de moléculas sintéticas, né? E olha só, a reação que vai acontecer é a mesma da formação de uma proteína, do aminoácido. Só que o que eu quero destacar é a necessidade de ter dois grupos amino dos dois lados, dois grupos ácidos dos dois lados. Isso foi uma questãozinha que veio no Enem, em que você tinha simplesmente que observar que a quantidade de carbonos que tem aqui no grupo amino e a quantidade de carbonos que tem no grupo ácido é o que dá o nome para o nylon, né?
O nylon é chamado de nylon 66, porque na amina ela tem 6 carbonos. No ácido carboxílico ele tem, ó, 1, 2 mais 4, 6 carbonos. Então, por ter o número de carbonos que tem tanto na amina quanto no grupo ácido, é o grupo que nós temos aqui, chamado de nylon. Então, pode ser nylon 4,2, nylon 3,2, nylon 5,2, nylon 5,7, entende? Depende de qual amina que está sendo usado na produção desse tipo de nylon. Porque nylon é um tipo de polímero e existem variações desse tipo de tecido, tá? Uns é mais viscoso, um é mais não sei o quê, mais pano e outros assim. Mais ou menos assim nesse sentido. Agora, bora pro Caio na UFO? Vocês aguentam? Aguenta, gente? Vocês aguentam? Vamos lá. Força na peruca. Ô, gente, caiu na UFO. Eu fui colocando, né, em ordem de conceitos para a gente pensar. Olha só, caiu na UFO 2015. É recente essa daí. Eles gostam muito, gente. Eu comentei com os meus alunos assim, que eles gostam muito da nicotina. Ó, arrumado aqui, minha perna tá... Eles gostam muito da nicotina, sabe? E a nicotina já apareceu em várias questões. Tem duas aqui, as próximas, as duas questões aparecem aí a nicotina. Gente, a nicotina, ela é uma amina. Olha aqui, ó, nós temos o grupo aqui, o grupo amino. Vou só mudar aqui, já pôr minha canetinha azul, que daqui a pouco começa a escrever. Então, vamos pensar. Ela fala um pouquinho da nicotina, no texto, enfim, o que ela faz para a gente. Faz mal para danar, espero que ninguém aí fume. E se alguém fuma, por favor, vamos parar, né? Que isso faz mal, tá? Para tudo, para de fumar. É isso aí. Enem futuro. Vamos lá, para de fumar. Ô, gente, aqui, ó, vamos ler então. A nicotina é uma. Lembra do que eu te falei que eles gostam de ficar brincando com amina e amido? Essa questão ele faz isso o tempo todo. Vamos lá? Lê com atenção, gente. Lê com atenção. Olha só. A nicotina é uma amina cíclica. Ela é cíclica, né? Nós relembramos um pouquinho, cíclica é quando a cadeia ela apresenta ciclos, né? Ela se fecha em algum ponto. Nós temos um ciclo aromático aqui e temos um ciclo aqui de 5 carbonos, né? Então, ela é cíclica, beleza. Ela é cíclica. Ela tem caráter básico? Tem, não tem? Responde aí para mim, me ajuda. Não fala sozinho, não. Ela tem caráter básico, sim. Que apresenta anéis heterocíclico. Ou, olha só, que doido. Heterocíclico. Ou seja, isso quer dizer que é, ao mesmo tempo, heterogêneo e também cíclica. Fechada, né? Eita, grudou tudo aqui. Ficou feio. Mas, enfim, é o mesmo que cíclico, é fechado, e heterogêneo, né? Porque tem a presença de um heteroátomo aqui, ó, que é justamente a função amina, né? Contendo um nitrogênio e a sua forma molecular é C, parará e parará. Vamos nessa forma, gente. Aqui, ó, ela é cíclica. Mas você percebeu o que eles colocaram na letra A? A gente foi analisar tudo, né? Você viu que tá tudo certinho? O que está errado nessa alternativa, gente? Não, Eduardo, não precisa, tá? No caso aqui, ele pode também ter átomos de nitrogênio. Ele vai ser também considerado aromático. Gente, na letra A, tá tudo certo? Eu falei que ela é cíclica. É um composto cíclico. Só que, olha o que eles estão fazendo, gente. Olha a única coisa que está diferente nessa alternativa. É uma amida? É uma amina. Gente, olha que... Nossa, eu tenho até raiva de uma questão dessa. Porque, cara, o aluno que lê com pressa, né, por causa da adrenalina tá ali, ele vai ver, tudo ele sabe. Eu não sei, eu não fiz a fórmula molecular para ver se está certo, né? Enfim, então poderia talvez da fórmula também estar errado, né? Eu não fiz aqui. Gente, fórmula molecular é uma outra coisa importante, tá? É um assunto que eu quero que você tenha muito carinho. Você vai fazer assim, ó, você vai pegar a sua caneta, vai lá e vai fazer assim, ó.
um carbono, pinta, escreve a prova. Não fica só contando de cabeça, não, que isso te atrapalha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muita gente esquece esse carboninho aqui, ó. Então, você toma cuidado. Então, a fórmula dele é C10. Eu vou pôr porque eu vou precisar, né, para as outras alternativas. Lembrando, carbono faz sempre 4 ligações. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Aqui no anel, todas aqui falta ainda uma ligação. Aí, gente, aqui, ó, 1, 2, faltam 2 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios aqui. Aí, olha só, aqui tem 3 hidrogênios, né? Agora, olha só, aqui tem um hidrogênio, gente, ó, toma cuidado com ele, tá? Esse hidrogênio aqui, ó, ele ferra com muita gente, beleza? Então, vamos contar esses hidrogênios? Me ajuda aí, depois se eu esquecer. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esqueci nenhum, não, gente? Acho que eu esqueci um, deixa eu ver. Qual? Aqui. É porque 14, sabia que era 14? Obrigado. Esqueci o que de cima. Então, ó, H14 e nitrogênio tem 2, N2. Então, ó, essa é a fórmula da nicotina. Beleza? Então, aqui a fórmula também está errada, né? Então, além de ser uma amida, eles erraram também com a fórmula. Agora, ó, é uma amina, beleza. Cíclica, beleza, tudo certo. De caráter básico, beleza, tá tudo certo. Que apresenta anéis heterocíclicos, beleza, contendo nitrogênio, e de fórmula molecular C10H14 N2. Tá tudo certo, né, gente? Então, a resposta, letra B. Tudo certo. Certo? São duas aminas. Uma terciária, uma secundária. Beleza? Viu, gente? Aqui é uma terciária e a outra secundária. O fato dela estar fazendo uma dupla ligação, você tem que tomar cuidado. Não torna ela terciária, tá? É sempre ligado a quantos grupos eles estão ligados. Então, há dois carbonos, independente do tipo de ligação que esteja fazendo. Agora, ó, gente, os outros, né? Aqui, ó, IAS está errado, por quê? Ela é uma amina aromática? Sim. Né? De caráter ácido? Não. Então, o caráter ácido você já derruba. Letra D, é uma amida aromática? Não, é uma amina, mas não tem caráter ácido, entende? E a fórmula também está errada. Então, se de baixo está tudo errado. Agora, cuidado. O fato aqui de ter um nitrogênio no meio do anel, isso não inviabiliza o fato de ser uma aromática, tá bom? Ela é uma cadeia aromática normalmente. Sim. Ela é uma amina que apresentam 2 grupos aminos, certo? O fato de colocar só uma amina não está dizendo em quantidade, não, tá? Do mesmo jeito, a ressonância acontece do mesmo jeito, por causa do nitrogênio. Aí, no caso, né, a hibridização do nitrogênio garante que a ressonância vai ocorrer do mesmo jeito, beleza? Então, ela é aromática do mesmo jeito que o anel benzênico. Aí, gente, olha só, a outra ela já foi um pouquinho mais chata. Aqui, se você, né, for analisar aí eu pus esses 3 pontinhos aqui, ó, justamente porque ela tem um texto maior que não serve para nada. Por isso que eu não quis colocar ele aqui por causa do espaço. Agora, olha o quanto eles colocaram nessa questão. Né? Fala de novo da nicotina, né? E aí apresentam agora o seguinte: a absorção de cerca de 50 miligramas de nicotina pode matar um adulto em poucos minutos. A forma estrutural da nicotina está aqui. E, gente, essa questão, na época que ela veio, a forma da nicotina estava errada. Eles estavam esquecendo desse carbono aqui, ó.
Eu sei que ela estava faltando um carbono. Ela cortou a imagem assim, na hora de colocar, né? E aí eles tiveram que depois entregar uma errata. Eu não me lembro agora se eram todas as provas, eu lembro que eu apliquei essa prova, e aí teve que entregar um papelzinho com a fórmula certa. UFO sendo UFO, gente. UFO sendo UFO. Foi hilário ter que entregar papelzinho para os meninos, tudinho depois de ter que entregar essas provas. Oi, ai. Olha só, então vamos lá. A nicotina é uma amina aromática de caráter básico, beleza? É de peso molecular 125 gramas por mol. Olha só, gente, para você fazer a massa molar, né, ou o peso molecular, você precisa da forma molecular, né? Nós acabamos de ver ali anteriormente que a forma molecular para a gente ganhar tempo é C10 H14N2. Então, essa é a forma molecular da nicotina. Mas na hora da prova, o que você vai fazer? Vai lá, conta os carbonos bonitinho e coloca lá. Eu não sei se eles queriam fazer um peguinha com a unidade, né? Porque quando ele coloca aí peso molecular, né? Grama por mol, isso tem um nome, né? Isso é massa molar. Quando você associa a grandeza grama com a grandeza mol, você trata de massa molar, né? E peso molecular ou massa molecular, geralmente a unidade é em U, né? Unidade de massa atômica. Então, não sei se eles queriam brincar com isso, se isso também seria um erro, mas enfim, na hora é o seguinte, aqui é muito fácil você fazer, porque ó, a massa do carbono, lá tem a tabela periódica, né? Aqui a gente não é obrigado a saber. A massa do carbono é igual a 12. Então, gente, se tem 10 carbonos, só de carbono nós vamos ter 120 gramas, né? Se fosse a massa. Então, eu tenho 14 hidrogênio, mais 2 nitrogênio. Será que esse tanto de coisa vai dar 25? Lógico que 5 gramas? Lógico que não. Então, diante disso, você já vaza, vai embora. Você não fica perdendo tempo fazendo conta, fazendo a fórmula toda. Questão fechada, gente, não perde tempo com isso, não. Né? Você já faz um raciocínio lógico aqui, ó, já vê que isso daqui é impossível. Né? Então, tudo antes estava verdadeiro, menos essa parte. Beleza? Agora, a nicotina possui caráter ácido? Para tudo que eu quero descer, né? Já falei para vocês tantas vezes. Você não vai cair nessa, não. A nicotina tem caráter básico. Ácido, não. Então, vaza. Agora, se eles perguntassem, ela é danosa para os dentes? Sim. Os dentes, sim. Mas, enfim, não é isso que eles querem cobrar. Agora, gente, olha só. A nicotina é uma amida aromática. Amida aromática? Não. Ela é uma amina aromática. A forma molecular está certinho, né? Esse é o item que vai causar confusão para muitos. Por quê? Aí muitos vão lá e falam assim, ó, Ué, a nicotina, né, no item D, fala assim, ó, a nicotina é uma amina aromática com fórmula mínima C5H7N. Aí a galera perde a doideira mesmo, né? Vai lá e fala assim, ó, peraí, não lê direito que ele colocou fórmula mínima, né? E aí fala assim, ó, a fórmula não é essa. Muitos alunos já fizeram isso para mim no dia mesmo. Meus alunos falaram assim, a questão está furada, porque a fórmula molecular lá está constando que é C5H7N e está constando um outro item que é a amida, com a fórmula certa. Galera, você leu direitinho? O que é uma fórmula mínima? Todos vocês sabem o que é uma fórmula mínima? Põe para mim aí, quem sabe, por favor. Põe um sim, um S. Fórmula mínima. Interage aí. Quero ver se está todo mundo comigo. Mínima. O que é uma fórmula mínima? Quem sabe, põe um sim. Quem não sabe, quiser mandar no privado, beleza. É bom que a gente trata isso aqui. Olha só. É o seguinte, gente. A fórmula mínima é quando nós temos a mínima proporção que vai representar um composto. Então, ó, aqui nós temos o seguinte,
A fórmula molecular da nicotina é C10H14N. Então, se a gente pegar e dividirmos aqui, ó, todos esses índices por 2, eu vou encontrar o seguinte, eu vou encontrar C5H14N1, né? O N que não tem nada, N1. Ou seja, isso é a nossa fórmula mínima, né? É a menor proporção possível mínima. Certo? Só para você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui um quadrinho em branco para me te mostrar uma outra ideia. Não, divide por 14, não. Divide por 2. Opa! Eu esqueci de dividir, né? É 7, gente, perdão. Então, ó, aqui, ó, né? C5H7N2, que é justamente o que ele colocou, porque isso é a nossa resposta. Deixa eu te dar um outro exemplo para você ficar esperto com isso. Sim, tem que estar especificado fórmula mínima, tá? Ele tem que especificar, porque fórmula molecular... Então, ó, vamos só fazer uma revisãozinha aqui rápida. Fórmula molecular. Fórmula mínima. Então, ó, nesse caso aí, né, a gente viu lá C10H14N2. Fórmula mínima é dividir tudo por 2. Então, eu vou ter aqui C5H7N. Agora, pensa num composto como a glicose, né? A glicose é C6H12O6. Fórmula mínima dela vai ser C. Se eu dividir, né, aqui, ó, tudo por 6, vai ser CH2O. Fórmula mínima dela. Por quê? Porque eu posso dividir os 3 índices, né, por 6. Aqui eu dividi tudo por 2. Então, sempre analisa se você consegue dividir todos eles por um mesmo número. Tem que ser todos, não basta ser somente um. Se eu tivesse um composto, por exemplo, C9H8O2, eu consigo dividir todos esses aqui por o mesmo número? Não consigo, né? Não vou encontrar um índice inteiro. Então, quer dizer, qual que é a fórmula mínima desse composto? A fórmula mínima é igual à fórmula molecular. C9H8O2. Certo? Beleza, gente? Entenderam o que é a fórmula mínima? Então, é isso aí. Ela vai aparecer em alguns casos e quando aparece, você tem que estar esperto, tá? Porque era um peguinha e muita gente caiu desse pega. Muita gente. Porque achou que estava errado, porque, enfim, ficou doido lá com a Amida, né? E perdeu a questão de bobeira. Beleza? Gente, olha só. Aqui, ó, é uma aberta. 2010. Também recente, né? Colocou lá na última Copa do Mundo de Futebol da FIFA, a FIFA submeteu os atletas a um rigoroso controle toxicológico. Uma lista de substâncias proibidas foi elaborada, algumas delas presentes na tabela abaixo. É porque ela era uma tabela, eu fiz uma organização aqui para ficar mais fácil, né, para eu colocar no slide. Então, ó, identifique aquelas que possuem anel aromático. Então, ó, vamos pôr aqui vamos pôr um azinho de rosa, tá? Então, ó, anel aromático está presente aqui na efedrina, aqui na cocaína. Lembra, ó, cocaína é uma amina. Aqui, ó, o grupo amina aqui, ó. Na morfina, né? Lembrando, a morfina é um analgésico potente, né? Na morfina tem anel aromático? Tem aqui, ó. Certo? Tem aqui. Aqui, ó, na fenanzoína, desculpa, mas não deu para ver aí, gente. Aqui ela tem 2 anéis aromáticos, ó. Aqui, ó, esse tipo de cadeia, gente, ela tem
dois anéis aromáticos, né, polinuclear isolados, né, chamados de polinuclear isolados, né, são os dois anéis, mas eles estão separados por um espaço. Aí aqui na nandrolona não tem, e também na testosterona não tem anéis aromáticos, beleza? Então, somente aqui nesses três, né? Nesses quatro, desculpa, nos analgésicos aí, nos estimulantes. Escreva a forma molecular da fenacocina e da efedrina. Gente, aí é só ir lá e contar carbono, né? Eu vou pegar esse da fenacocina por um ponto. Aqui, ó, você tem que tomar muito cuidado nesse ponto aqui, ó. Então, vamos contar os carbonos e os hidrogênios depois, se você olha. Aqui, ó, eu tenho um carbono, certo? Um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Muito cuidado, porque aqui, ó, nesse que parece ter um carbono, ele não é um carbono. Não sei se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Mas que vai sair um pouco aí da doideira. É só para a gente ver melhor. Tá? Saiu um pouquinho usar aí, só para me te mostrar. Aqui, ó. Esse daqui, ó, é um carbono. Aqui é um outro carbono. Aqui é um outro carbono. Aqui no meio, ó, nesse ponto, vou pôr de vermelho, aqui, ó. Isso não é um carbono. E eu acredito que alguns possam contar isso como sendo um carbono. E aí erraria a questão, tá bom? Porque você colocaria um carbono a mais, você poderia perder umas continhas, uns notinhos. Então, ó, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Não estou contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é outro. Então, ó, contar carbono, depois vocês vão lá e dá para contar de boa. Agora, a ideia aqui é, olha só o que eles perguntaram. Contar carbono e hidrogênio, acredito que todos vocês sabem. Vamos para a gente, porque eu queria muito mostrar a outra, né? Porque a outra questão, ela é a que eu falei, que é a cabulosa. E aí, gente, ó, na letra C, eles vão perguntar o seguinte, ó, na letra C, eles vão perguntar assim, ó, deixa eu voltar aqui de novo, coisa. Configurou tudo aí. Gente, então, ó, opa, mudei foi a questão. Então, ó, aqui na letra C, ele pergunta, apresente uma substância que pertença à classe das aminas e explique o que caracteriza esse grupo de substância. Viu, gente? Tanto que eles gostam das aminas, ele pediu para você identificar, mas para você explicar o que caracteriza. Queridos, ao longo das nossas aulas, eu vou sempre chamar a atenção de vocês. A UFO, ela tem comandos muito claros. Ela vai falar, identifique, escreva, apresente, aponte, explique. Ou, se ela manda explicar, você tem que explicar. Então, você tinha que ir lá e colocar qualquer uma das que tem amina. Né? A gente viu que nós temos grupo amina na morfina, na cocaína, na efedrina, certo? A efedrina aí, no caso, é lá a adrenalina, tá, gente? É um outro nome que se chama aí a adrenalina. Então, você poderia colocar qualquer uma delas, não tem problema, desde que seja uma das que tem a função amina. Então, ó, aqui tem, ó, na fenão não sei o quê, né? Aqui tem, ó, o grupo amina, aqui tem o grupo amina, aqui tem o grupo amina e aqui tem o grupo amina. Então, qualquer uma delas você poderia colocar. Agora, você tinha que explicar o que é a função amina. Né? É você dizer que é um grupo de substâncias que apresentam átomos de nitrogênio ligados a carbonos. Ponto. Gente, não inventa moda, tá? Tem gente que vai lá e vai querer assim, existem as aminas primárias, terciárias e papapá, que é papapá, e vai contar uma história, e no meio dessa história, se você se perde e erra um ponto, eles tiram nota sua. Então, é objetividade, gente. Eles te pediu para explicar o que é
o que caracteriza este grupo de substância. Então, ó, é um grupo de substância que apresenta átomos de nitrogênio ligados a átomos de carbono. Ponto. Não enrola, não coloca coisas a mais. Beleza? Nesse caso, ô Maria Eduarda, eles vão pensar o seguinte: como ele não te pediu para você evidenciar, somente para você apresentar uma substância, então era só você colocar assim, ó, um exemplo de substância que apresenta função amina é a efedrina, certo? Aí você vai lá e coloca: esse grupo de substância é caracterizado pela presença de átomos de nitrogênio ligados a carbono, né? A carbonos, no caso, ligados a carbonos saturados, né? No caso aí, ligados a carbonos saturados. Por quê? Se tiver lá uma carbonila, né, e você teria que especificar que aquele carbono é de carbonila. No máximo, ao final da sua explicação, você pode pôr assim, ó, exemplo, e você não está enrolando, você está deixando mais claro, né? Você pode pôr um RNH2. Pronto, você explicou. Mas não viaje demais na maionese, porque senão você vai lá e pode errar. Com certeza. Foi me perguntado aqui no particular se você colocar as palavras-chave é necessário também na química. Não é obrigatório, mas você concorda comigo que sua resposta fica mais bonita? Então, a gente montem as respostas sempre pegando, né? O que você aprendeu na redação é para todas as áreas. E aí você vai lá e coloca, né? Um exemplo de uma substância, porque foi o que eu tentei colocar, que pertence à classe das aminas, é papapá, é papapá, é papapá. Resume ali rapidinho e manda bala. Beleza? Para a gente fechar, gente, ó, prometo para vocês que até às 10 a gente acaba, tá? Não, só mais um exercício, tá, gente? Só mais um e pronto. Olha só, esse exercício ele já é de 2009, foi o que eu falei que ele tem uma pegada diferente, né? Ele é mais completo, até a letra D, em questões abertas, enfim. E nesse momento eu quero conversar aí com vocês o seguinte: ele vai falar sobre os refrigerantes, né? Vamos ler ele rapidinho. O refrigerante do tipo light utiliza fenilalanina. Não é fenilalanina. Tem hora que eu gaguejo isso não mais que tudo. Fenilalanina, né? Isso daí é uma aminoácido, tá? Esse aminoácido está presente no adoçante conhecido por todos como aspartame. O aspartame é um adoçante feito a partir da combinação de dois aminoácidos, né? A fenilalanina e o ácido aspartico. Então, o que acontece o adoçante que ele está mencionando é o aspartame. Agora, olha só, a fenilcetonúria, né, doença cujos sintomas são o atraso no desenvolvimento psicomotor, convulsões, hiperatividade, tremor e microcefalia, é caracterizada pelo efeito ou a ausência de uma enzima que metaboliza a fenilalanina. Embora seja hereditária, essa doença pode ser detectada logo após o nascimento por meio do teste do pezinho. Pessoas com fenilcetonúria devem evitar refrigerantes dietéticos à base de fenilalanina, cuja estrutura está disposta abaixo. Gente, olha só, isso pode vir numa questão de biologia, tá? A fenilcetonúria, essa incapacidade de produzir, né, ou de ter uma quantidade muito pequena da enzima, né, que degrada a fenilalanina. Então, o aspartame é um
um adoçante que ele tem, no caso aí, a presença da fenilalanina, tá bom? Aí ele vai lá e simples, identifique duas funções orgânicas presentes na fenilalanina. Quais são as duas funções, gente? Função? Quais as duas aparecem aí? Ácido e amino. É um aminoácido, né? Então, ó, um ácido carboxílico e aqui uma amina. Escreva o nome da fenilalanina segundo a IUPAC. Aí esse ponto, gente, eu vou falar. Esse item era para os fortes, tá? Porque esse não é um assunto tão cobrado. E esse não é um tão específico. Ele não é tão simples igual aquele que a gente colocou lá, tá? Ele é, olha só, aqui eu tenho que assumir como cadeia principal até o... Não sei. Aqui é uma função chamada, porque me fizeram uma pergunta no particular, a gente estava tentando compreender ela ali. Olha só, aqui nós temos um grupo, né, que ele é chamado de ácidos carboxílicos. E os ácidos carboxílicos são designados sempre que nós temos aqui, ó, o C-dupla-O ligado à hidroxila. Então, esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui, ó, ele é chamado de ácido carboxílico. Ele é caracterizado pela presença de um C-dupla-O, né? Que ali está assim, ó, ficou um pouco torto deles, C-dupla-O, e aqui OH. Beleza? É um grupo oxigenado de funções orgânicas. Aí, gente, olha só. Toda vez que for um nome, né, de uma função que tenha de um composto que tem duas funções, no caso dos aminoácidos, o ácido ele prevalece. Então, nós sempre vamos começar o nome com o ácido, né? Então, aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, vai ser ácido, vou pôr só o aceto, fica mais bonitinho. Ácido. E aí, olha só, é doido, porque ele vai fugir um pouquinho do que a gente está vendo até agora. Vou apagar esses negócios aqui, para não ficar tão feio. A cadeia principal, queridos, ela vai ser aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos. Não seria o benzil, não. Aí porque, no caso, ainda tem um carbono. O nome seria, então, o fenil. Aí, então, vai ser 1, 2, 3, fenil. Então, ó, no carbono 3, nós vamos ter aqui 3 fenil. E aí, prop. Opa, estou esquecendo do grupamina, desculpa. Ó, 3. Aqui no carbono 2, nós temos o grupamino. Oi, ai, ai. No carbono 2, eu tenho o grupamino. Então, ó, ácido, 2 amino, 3 fenil propanoico. Aí, tem uma questão que é a seguinte. Quando a gente vai ver ácidos lá, principalmente na bioquímica, o carbono ligado ao lado da carbonila, ele tem um chamado, muitos exercícios vão chamar ele de carbono alfa. E aí a gente vai dando carbono alfa, beta, gama, teta, pi, até os nomes do alfabeto grego todinho, né? Então, aqui você pode ver isso daqui também sendo chamado de... o 2 é o alfa, então nós vamos chamar isso de ácido alfa-amino, alfa beta-fenilpropanoico, certo? No lugar do 2 colocaria alfa, no lugar do 3 colocaria beta, beleza?
Mas essa nomenclatura não é obrigatória, é uma nomenclatura usual, certo? Ninguém é obrigatório você colocar todos esses daí, não. A não ser que eles peçam. E eu vi um exercício até hoje que pedia isso. Era um exercício de uma faculdade particular lá do Nordeste, não sei da onde, que eu trouxe para discutir esse assunto dentro de bioquímica, tá? Então, assim, é uma coisa que não vai aparecer, você pode ficar tranquilo. Deixa eu ver ali o que meu amigo colocou. Sim, e a cíclica como uma ramificação. Isso mesmo. Nesse caso aí, sim. Não só por ser de função mista, né? Mas quando tem a cadeia mista, né? Que foi o que você colocou. Isso mesmo. A parte aberta ou a parte fechada. Aí sempre a menor a quantidade de carbono que tiver, você vai usar. Aí, gente, olha só. Que doideira na letra C e na letra D. Na letra C, ele pede, já que ele é um aminoácido, todo ácido ele reage com uma base. Então, nós temos a formação de um sal. Né? Eu acho que o Eduardo me perguntou lá em cima, nós temos a formação de um sal. Então, eu deixei aqui um espacinho branco para a gente fazer essa reação. O que vai mudar, gente? Você pode, ó, aqui, ó, o R, né? Não vai mudar nada. Né? O grupo, eu vou pôr assim, ó, o R, não, só para a gente não ter que desenhar toda aquela, desenha aqui rapidinho, para não ter que desenhar toda a parte, eu vou chamar isso de R, tá bom? Vou chamar aqui, ó, a parte que está lá, ó, todo o grupo amino, todo o anel, não muda nada. A única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó, no grupo ácido, mais uma base, que é o hidróxido de... Deixa eu voltar lá de novo, esqueci. Hidróxido de sódio. Então, ó, mais o hidróxido de sódio. Isso vai formar um sal, que é o R. Então, lembrando, esse R significa toda aquela parte ligada ao ácido carboxílico, né? Ligado aqui. E aí nós vamos ter aqui a formação de um sal orgânico, né? De sódio mais água, certo? Então, ó, gente, aqui nós temos uma outra função, não tão cobrada, mas é um sal orgânico, certo? É um sal orgânico. E olha onde espere que tem um amino. Tem um aminoácido que nós produzimos um composto que é muito usado na culinária, né? Que é o chamado... A gente, ontem mesmo eu estava ajudando uma amiga com um negócio sobre isso. Aí eu esqueci, fugiu o nome depois. Não sei se era o ácido ascórbico, eu não lembro agora. Pois eu falo para vocês o nome desse. Glutamato, lembrei agora. Glutamato monossódico. Né? E está muito naqueles Ajinomoto, Moishoyo, né? Ele é muito rico no glutamato monossódico, que é um aminoácido. É o ácido glutâmico, né? E aí você faz uma neutralização ácido-base para ter aquele composto lá. Né? Eu não gosto de jeito nenhum dele. Acho que é paia. Então, ó, isso é a letra C. Aí na letra D, para não continuar, falar que ele não ficou doido, ele me impõe uma questãozinha de solução no mesmo item. Olha só, deixa eu só ver aqui. Não, olha só, Eduardo, boa sua pergunta, querido. Na prova você vai copiar tudo, tá? Você vai copiar tudo. O que eu disse só para a gente ganhar tempo, eu coloquei aqui apenas o R. Na prova você vai copiar tudo, tá bom? Te aconselho você copiar do mesmo jeito. Vai lá e copia tudinho, igualzinho, porque a única modificação que vai ter é no grupo ácido. Beleza? Copia tudo. E por fim, gente, isso. Faz um rascunho lá assim, considera, e depois lá você manda bala. Ou, por fim, eles vão lá e colocam uma questãozinha de concentração, né? Concentração. Calcule a concentração em mol por litro de um refrigerante que contenha 0,33 grama por litro de fenilalanina. Gente, aí é uma questãozinha de concentração, né? Ele está dando lá que a concentração comum, né? Ou concentração grama por litro, ela é igual a... Opa! Coloquei, esqueci de pôr
unidade 0,33 gramas por litro. Olha só, passar isso para mol por litro é muito tranquilo, né? É só você simplesmente transformar a grama para litro. Tem duas formas de fazer isso. Regra de 3 e fórmula. Regra de 3 é você lembrar aqui. A massa molar, né? Ele dá para a gente a massa molar no exercício, que ela é de 165 gramas por mol. Então, ó, você vai lá e coloca 1 mol de fenilalanina, 1 mol, deixa eu pôr mais grosso aqui, ó, 1 mol tem 165 gramas e 0,33 gramas tem X. Ou você pode fazer por fórmulas. Fórmula é concentração molar, né? Nesse caso vai ser igual a massa em grama dividido pela massa molar vezes o volume. A massa em grama eu tenho, que é 0,33 gramas. A massa molar é 165. O volume é 1 litro, né? Então, você substituiu tudo aqui. Você tem, né? Eu calculei isso aqui, deixei aqui montadinho, vai dar X aqui, vai ser igual a 0,002 mol por litro. E aqui também, M vai ser igual a 0,002 mol por litro. Beleza? E aí, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. E eu quero, gente, muito agradecer vocês por estar comigo até aqui, por estar comigo nesse momento, 9 horas da noite, aí só, estamos juntos. E eu queria muito, se você puder, né, tirar um print aí dessa telinha assim, ó, e postar no seu Instagram para me ajudar a compartilhar essa ideia e vamos chamar os próximos. Fala para os seus alunos, para os seus amigos, fala para o... já, pode postar de novo. Fala para os seus amigos de outras escolas, né, para que está sendo legal, se você gostou, né, e vamos juntos, gente. Tenho certeza que vai ser muito massa. Tá? Eu vou preparar um monte de coisa e que eu vou para vocês dentro da universidade. No que depender da química, eu vou te dar aquela força. Pode ter certeza disso. Beleza? Valeu demais, gente. Abração, tá? Quer abrir a câmera, não, gente? Abre a câmera todo mundo aí, só para falar um tchau. Vai lá. Abraço a todos. Quem quiser abrir a câmera para a gente se ver. Deixa eu tirar aqui a gravação, para vocês podem ficar mais tranquilos.